Amados irmãos, bom dia. Vamos falar um pouco de política. Qual é a postura do cristão? Qual é a posição do cristão na política? O nosso Brasil é um país laico, mas a sua população, o seu povo é religioso. E nós, como cristãos, devemos defender os nossos princípios, tanto cristão católico como cristão evangélico. Sabemos que a igreja não tem partido, a igreja não pode dividir, mas a igreja tem princípio. Então a igreja deve orientar os seus cristãos, tanto cristão católico como cristão evangélico, para que eles escolham o que a igreja pede, os nossos princípios como cristão. E nós, como cristão, vamos defender nossos princípios, o que está na Bíblia Sagrada, para nós católicos, o que está no magistério da igreja e o que está na Sagrada Tradição. Esses três pilares da nossa fé. Sabemos que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. E nós, como cristãos, devemos defender nossos direitos. Devemos ser obedientes à palavra de Deus. Então não podemos votar em candidato que vai contra a lei de Deus, que vai contra os princípios cristãos. Vejamos a pauta que está aí para ser votada no Congresso Nacional. O Brasil hoje está dividido entre esquerda e direita, entre o bem e o mal. Mas nós, como cristãos, devemos defender os nossos direitos. E os cristãos que são fiéis à palavra de Deus vão estar do lado da direita, hoje defendendo a direita. Se a esquerda defendesse os nossos direitos como cristão, eu acredito que os cristãos estão apoiando a esquerda. Mas por que os cristãos de verdade, que são fiéis à palavra de Deus, são praticantes ao evangelho, não estão apoiando a esquerda? Porque a pauta que a igreja defende é a pauta da verdade. A igreja não aceita o aborto, respeita a vida. A igreja é contra a eutanásia. A igreja é contra a ideologia de gênero. A igreja condenou o marxismo, condenou o comunismo, condenou o socialismo, condenou o capitalismo, condenou o nazismo, condenou a teologia da libertação. Então quem é fiel à palavra de Deus é contra essas coisas, porque vai contra os nossos princípios. E os cristãos católicos, apostólicos romanos, devem ser fiel aos padres, aos bispos que são verdadeiros, que são fiel à palavra de Deus e colocam em prática, ao seu pároco, ao seu administrador paroquial. Deve ser fiel à palavra de Deus, deve ouvir a igreja, como dizia Santo Agostinho: prefiro errar com a igreja do que acertar fora dela, porque realmente a igreja não erra, a igreja é santa, mesmo constituída por pessoas pecadores. E por que nós cristãos não devemos apoiar a esquerda? Porque a esquerda é a favor do aborto, a esquerda é a favor de ideologia de gênero, a esquerda é a favor de eutanásia, a esquerda é comunista, a esquerda é socialista, a esquerda é a favor de ideologia de gênero. Então nós cristãos não podemos ir contra os nossos princípios. Devemos ser fiel à palavra de Deus, permanecer firme, mesmo que por isso temos que passar por perseguição. E você que conhece os mandamentos da lei de Deus, deve colocar em prática. Viver bem esse sacramento, colocar em prática os mandamentos, porque
Se você é a favor do aborto, você está praticando um pecado contra o quinto mandamento da lei de Deus. Lembra aquela regra de 10 nomes? O decálogo? As 10 palavras? Se você é a favor do aborto, o aborto é matar, é tirar a vida de uma criança. Nós, como igreja, respeitamos a vida desde a concepção. Então, se você é a favor do aborto, se você pratica, se você apoia, você pode estar automaticamente excomungado. Mesmo dentro da igreja católica, para os católicos, você não está em comunhão com a igreja, porque você é um assassino. O aborto é um crime que abrange o céu. É um assassinato de criança. E é um pecado contra o quinto mandamento. Aí você vai dizer, não, mas eu sou a favor de ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero? É você dizer que homem não é homem e mulher não é mulher. É a favor do movimento LGBTQI+, a prática homossexuais. Quem tem a tendência e vive a castidade, não é um pecado. Mas quem tem a tendência ou é e vive a prática é um pecado grave, é uma depravação grave. Está lá no catecismo, no parágrafo do catecismo, do nosso magistério da igreja. Então precisamos conhecer melhor a nossa igreja para que nós não possamos cair em pecado mortal. Então um pecado com o sexto mandamento. Nós somos chamados a viver a castidade. Quem é viúvo, a viuvez. Quem é casado, viver a castidade respeitando a sua esposa, esposo e marido. E quem é solteiro, viver sua virgindade. Então se você vive a prática homossexuais, homem com mulher, você está praticando um pecado grave contra o sexto mandamento da lei de Deus, que é viver a castidade. E o terceiro, pecado grave, pecado mortal, que é o sétimo mandamento, não furtar. Não furtar é não roubar. E nós observamos a maior roubalheira de todos os tempos dentro do partido da esquerda, que vocês conhecem muito bem. Então, se você vota num candidato desse, você está sendo a favor também do roubo. Então, você está praticando pecado contra o sétimo mandamento, que é não furtar. Quantos bilhões foi devolvido de roubo pela delação premiada? Do senhor Palocci, do senhor José Disseu, Eduardo Cunha, pela delação premiada, quantos bilhões voltou para o cofre público da Petrobras? A maior corrupção de todos os tempos. Então nós, como cristãos, não podemos votar em candidato de esquerda que defenda essas pautas, que é a favor de ideologia de gênero, que só se preocupa com a mãe terra, com natureza, com os pobres. Jesus falou para ajuda, pobre sempre tereis, mas a mim sempre. Então, pobre sempre vai ter pobre. Devemos ter essa preocupação com os pobres. Mas é uma mentira, não se preocupa com o pobre. Veja no tempo dessa pandemia aí, 2 anos de pandemia. Essas pessoas que falam tanto não dos pobres, teologia da libertação, se ajudaram os pobres em algum momento, com alguma cesta básica. Nunca ajudaram. Veja o que o comunismo está fazendo no mundo. Veja o que faz a Rússia comunista. Veja o que faz a Coreia do Norte. Veja o que faz a China, perseguindo padre, perseguindo bispo. Veja o que faz o Daniel Ortega lá na Nicarágua, prendendo bispos e padres que não é a favor do seu regime totalitário, comunista, socialista. Veja o que está acontecendo na Venezuela, senhor Morales. Veja o que está acontecendo na Colômbia, com o Pedro. Veja o que está acontecendo na Argentina, com o Fernandes. Veja o que acontece em Cuba. Então isso é o socialismo, é o comunismo,
sendo colocado em prática. O Rondônia está sendo bombada todos os dias de pessoas chegando, fugindo do comunismo da Venezuela. Não tem mais nem alimento lá. Comer os animais, cachorros, gatos, pela fome. Porque o comunismo é assim. O elite tem tudo e a massa não tem nada. É um país totalitário. É uma ditadura comunista. Desde que aconteceu com Daniel Ortega, ele está fazendo na Nicarágua, expulsando os padres, expulsando os bispos, expulsando as freiras, porque são contra essas pautas que eles defendem. Então, se o comunismo for aprovado aqui no Brasil, o que é que vai acontecer? Vão aprovar leis que vai contra a nossa fé, contra os nossos princípios, e aí a igreja não vai aceitar. Aí vai acontecer igual na Nicarágua. Vamos prender padre, vamos prender bispo, porque onde prevalece o comunismo, o cristianismo não tem vez. O centro é o homem, não é Deus. A igreja jamais vai fazer casamento de homem com homem, de mulher com mulher. A igreja jamais vai ser a favor de ideologia de gênero. Sexo só existe masculino e feminino. É homem e mulher que Deus criou. Essa é a verdade. A igreja nunca vai aprovar o aborto, desde a sua concepção. A igreja é contra o comunismo, é contra o socialismo, a igreja já condenou. Então, infelizmente, a gente não observa que tem muitos padres e bispos que são a favor dessas pautas. Mas não estão fiel à palavra de Deus, não estão em comunhão com a igreja católica, apostólica romana. E se nós observarmos, a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério condenam todas essas coisas. Então, nós, como cristão, não devemos ser Judas, dia 30 de outubro, para voltar. Devemos ser fiel à palavra de Deus. Seja obediente ao seu pároco, seja obediente à igreja, ao seu bispo, que é contra essas coisas, contra essas pautas, que vai condenar nós mesmos se a esquerda subir ao poder. Então não podemos ser Judas. Viver como um cristão e no dia de voltar se tornar Judas, votar contra nós mesmos. Aprovar a lei que vai nos incriminar como cristão. E digo mais, quem comungou o corpo de Cristo e votou na esquerda que apoia essas coisas, está em pecado mortal. Deve se arrepender, pedir perdão a Deus, se confessar e não votar mais. Porque se você votou na esquerda, que apoia o aborto, que apoia a eutanásia, que apoia a ideologia de gênero, que é comunista e socialista, você está indo contra a igreja. Você não está em comunhão com a Santa Amada Igreja. Você está em pecado mortal e também a favor do roubo. Então você está praticando 3 pecados mortais. Pecado contra o 5º mandamento, contra o 6º e contra o 7º. E outro mais. Outra a desobediência à igreja. A igreja está orientando. A igreja não está pedindo que você vote em tal candidato. Mas a igreja está pedindo para que você seja fiel à palavra de Deus. E coloque em prática aquilo que a igreja ensina. Padre Bispo não está pedindo que você vote fulano. Não. O padre está pedindo para que você vote em candidato que defende nossos princípios como cristão. Devemos ser cristão. Então, que comungou o corpo de Cristo e votou na esquerda, comungou sua própria condenação. Como está lá em 1 Coríntios 23, 1 Coríntios 11, 23, 30. Comungou sua própria condenação. Pode ler lá com carinho e observar. Está em pecado mortal. Não devemos ser fiel à igreja. A igreja católica, apostólica romana não tem partido, mas tem princípio. E nós, como cristãos leigos, devemos nos envolver em política. A hierarquia da igreja não pode se envolver em política, porque não pode dividir. A igreja tem que unir. Mas nós, como leigos, que temos sacerdote comum, devemos nos envolver em política. Porque se nós não se envolver em política, nós vamos acabando elegendo partido comunista, partido socialista.
Observamos que aqueles ministros do STF estão lá. Se ele fosse cristão, não defenderia essas pautas. Não apoiaria a esquerda, muitas das vezes. Observamos que aconteceu em Curitiba o vandalismo dentro da igreja, invadindo a igreja, um crime de filipêndio. O Renato Teixeira invadiu a igreja, foi cassado e o Barroso devolveu o seu mandato. Um crime. Cadê a liberdade de expressão? Só tem liberdade de expressão para a esquerda, para a ditadura comunista, socialista. Por que a direita não tem direito de liberdade de expressão? E o direito de vir? Cadê a Constituição? Estão rasgando a Constituição. É 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Por que só o judiciário que manda? Cadê o senador que não observa isso? Já estamos vendo uma ditadura aqui no Brasil, que não tem uma liberdade de expressão. Você veja o vandalismo dentro das igrejas, quebrando as imagens. Os padres têm que fazer uma missa de reparação, de desagravo aos danos causados. Você veja a esquerda, vai depredar as ruas, os órgãos públicos, as lojas. Isso aí a esquerda apoia. A esquerda apoia invadir a igreja, culto sagrado, que está na Constituição, que é um crime. E cadê as leis que não defendem isso? E a gente observa que o STF é a favor de proteger bandido. Onde vamos parar com isso? Então precisamos ser fiel à palavra de Deus, como cristão, colocar em prática, cristão católico, cristão romano. Esse vídeo é especialmente para vocês, mas também para nossos irmãos protestantes, que estão também fiel à palavra de Deus. Vamos defender nosso direito como cristão e vamos ser cristão. Se é uma democracia, então vamos ser democracia, não uma monarquia, onde é 3 poderes, só um manda e os outros não falam nada. Onde tem liberdade de expressão só para a esquerda e para a direita não tem. Isso não é democracia. Impondo imposição. Só um tem direito de falar, outro não tem. Aí isso a esquerda defende. A esquerda fala que quer controlar as mídias. A esquerda fala que padre e bispo tem que procurar seu lugar. Mas na hora de votar, que é o voto do cristão. Então veja o que acontece na Nicarágua, lá o comunismo fechando a igreja, fechando os meios de comunicações, fechando as TV e rádio que são contra a imposição do comunismo totalitário. Precisamos ser cristãos de verdade, fiel à palavra de Deus e colocar em prática. E dia 30, você já sabe que vai votar. Nunca foi tão fácil de escolher em quem vai votar, para quem é fiel à palavra de Deus, praticante, igual vai ser nesse segundo turno que nós iremos votar. Amém. Que Deus nos proteja, nos guarde, nos dê sabedoria e inteligência para que nós possamos rejeitar o mal e escolher o bem. Como Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Então quer ser liberto? Escolha o bem, escolha a verdade. Chega de mentira. Está vistoso permanecer unido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.